Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos um documento muito importante da nossa igreja, do Concílio Vaticano II, chamado de Dei Verbum. E a Dei Verbum nos ensina assim, que as divinas escrituras sempre foram veneradas como o próprio corpo do Senhor pela igreja. Essa Constituição, ela nos passa elementos muito importantes sobre a revelação divina, procurando destacar e valorizar a presença da Palavra de Deus em nossas paróquias e comunidades, enfim, na sua missão. A Igreja Católica no Brasil, desde 1947, celebra o último domingo de setembro como o Dia da Bíblia. E desde 1971, todo o mês de setembro é dedicado às Sagradas Escrituras. Uma tarefa muito importante, primordial até, uma das principais tarefas da Igreja é a pregação da palavra, Obedecendo aos apelos e mandatos do Senhor, ela propaga a fé e a salvação em Jesus Cristo. Nós continuamos seguindo Jesus no caminho para Jerusalém. É o local onde acontece a sua entrega definitiva nas mãos do Pai, com a sua morte na cruz. No caminho, Jesus vai passando assim uma catequese. Ele apresenta alguns critérios e exigências para o seguimento e para a nossa participação também do reino. Ele fala de praticar a justiça, a humildade, a gratuidade. Seguindo nessas orientações, ele estipulou a decisão pelo reino como ato de renúncia radical. Ser discípulo é mais importante do que tudo. É uma escolha decisiva e radical. É claro que as coisas, as pessoas, o nosso trabalho, a nossa vida, tudo tem o seu valor, a sua importância, Mas vem em segundo lugar, porque tudo passa, Olha o que o Salmo 89 nos diz. Como o sono da manhã são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Uma imagem até um pouco dura, para falar que as coisas são passageiras, são transitórias. Quem segue Jesus vive o desapego. Jesus não se pede para odiar a família, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. O discípulo desapega-se até da própria vida. Renunciar tudo pelo reino não é um peso, mas é uma realização, é o caminho de salvação. Jesus fala assim: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Como carregamos as nossas cruzes? Nós olhamos para Jesus e não desanimamos, porque Ele continua nos oferecendo a sua vida, e uma vida que vai até o extremo, morrendo na cruz. Irmãos e irmãs, atrás de cada experiência que nós fazemos, de alegrias, mas também às vezes de dores, sofrimentos e limites, pode haver um amor maior. É São Paulo que diz isso, Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e nada será capaz de nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto mantivermos o nosso combate, com certeza estaremos amando a Deus, e Ele sempre nos ama. Nós vamos ler um trechinho nesse domingo de uma obra-prima. É o texto mais curto de Paulo, a carta mais curta, apenas um capítulo. É uma carta a Filémon. É um texto muito original que revela a figura, a doutrina e a personalidade do próprio Paulo. É um testemunho da sua prática pastoral. Ele está preso e ali ele é procurado por Onésimo, que é um escravo que fugiu da casa do seu senhor, chamado Filémon, e acabou se convertendo ao cristianismo. Paulo envia Onésimo de volta ao seu dono, pedindo que este agora o receba como irmão, não como escravo. Provavelmente Filémon é um animador de comunidade, ele é conhecido de Paulo. A carta fala que ele tem uma dívida com ele, talvez o próprio dom da fé e da salvação. E parece que Paulo convenceu Onésimo a voltar para casa. Qual é a sua intenção? Aproveitar de um fato, de uma situação, para pôr em prática o Evangelho. Ele desafia Filémon a receber Onésimo como irmão.
Ele não obriga, mas ele faz uma exortação bem forte. Ele deve agir por vontade própria, na liberdade, não por obediência, mas porque ele é um cristão. E agora ele tem que se comportar como um cristão e receber o outro, que era o escravo, como o irmão, no caso, Onésimo, né? Seguir Jesus, irmão, supõe uma opção fundamental que determina todas as nossas escolhas. É a gente se deixar guiar pelo Espírito que gera pessoas livres. É viver a sabedoria, procurar a vontade de Deus e orientar a vida para Ele. O amor cristão revelado, vivido, indicado por Jesus, o Papa Francisco, né, que dizia isso, gera uma revolução, é a maior revolução que Jesus fez, né? Não é pela força das ideias, mas é pela força do Espírito Santo de Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.